Bom dia, mas bom dia mesmo, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar mais um programa da Primeira Igreja Batista em Três Marias. O nosso templo está situado ali, na rua Curitiba 158, ponto de referência para você chegar até ali, no templo, subindo a Avenida Felinto Miller, a rua primeira à direita é a rua Curitiba, onde você poderá estar ali conosco, e você é, desde já, o nosso convidado especial no domingo, 19h30, 7h30 da noite. Estaremos ali e certamente você estará ali conosco para louvar a Deus, glorificar a Deus e receber uma bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas de imediato eu quero orar por você neste dia 18 de janeiro de 2012, quarta-feira, que você tenha um dia abençoado. E eu quero orar por você, você que está necessitado de uma palavra de oração, você que está aí com enfermidade, com dor neste momento, você que está com um problema familiar, um problema na justiça, seja lá qual for o problema, Deus tem a solução. Vamos orar, vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, na tua presença nós nos encontramos e te pedimos por este rádio ouvinte, por esta rádio ouvinte que está ao alcance da nossa voz e que nesta hora se une agora em oração para clamar a ti, pedir por esta dor, por esta enfermidade. Ó Pai, agora no nome de Jesus, eu expulso toda a dor, toda enfermidade, todo problema, toda tristeza, toda angústia, saiam em nome de Jesus e receba a paz. Meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, creia que Deus já operou nas esferas espirituais. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. E hoje eu quero meditar com você sobre o cego de Jericó. E para tal, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52, que nos diz: depois foram para Jericó, e saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e também uma grande multidão, encontrou Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho, mendigando. E, ouvindo Bartimeu, que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que Jesus te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Fica bem evidente que Jesus continua a operar de igual modo em nossos dias, como fazia lá no passado. A comunidade científica e as filosofias humanas têm reduzido a pessoa e a obra de Jesus a um mito ou historieta
fictícia. Mesmo em nossas escolas, ensinam-nos um Jesus puramente histórico, isto é, alguém que marcou a história da humanidade, que teve boas intenções, que distribuiu o bem e ensinou e praticou a caridade e foi um mestre de uma filosofia positivista. Mas no texto que acabamos de ler, vemos Jesus se dirigindo à cidade de Jericó, juntamente com seus discípulos e também uma grande multidão. Jesus estava sempre sendo assediado por uma multidão que muitas vezes o comprimia, buscando solução para os seus problemas e necessidades. Tais problemas e necessidades eram de ordem física, emocional, familiar e espiritual. Quando lemos o relato bíblico sobre a criação do homem, vemos que o projeto de Deus para a humanidade era uma vida de qualidade em todos os níveis. Nível espiritual, nível emocional e nível físico. E que tal existência, a existência do homem, seria eterna, seria em perfeita harmonia com o cosmos. Verificamos tal realidade quando, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículos 9, nós lemos o registro: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Mas Bartimeu o cego estava sentado à beira do caminho, mendigando. Quantas e quantas vezes nós, de igual modo, também não estamos mendigando soluções espirituais para os nossos infortúnios e problemas pelos caminhos dessa vida. Eu digo para você, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, o homem sem Jesus é um eterno mendigo espiritual e, por consequência, emocionalmente, socialmente e também profissionalmente. Mas algo aconteceu na vida de Bartimeu. Ele ouvira falar de Jesus. Aleluia! Teve conhecimento que Jesus passaria pelo caminho onde se encontrava. Preparou o seu espírito, vivenciou uma expectativa de um encontro com Jesus. Você já vivenciou tal experiência de ter um encontro com Jesus? Ele hoje está passando por aqui, ele passa pelas nossas ruas, ele passa pelas nossas escolas, pelas nossas casas. E às vezes não conseguimos enxergá-lo. Que coisa triste. Mas vemos que Bartimeu rompeu com a barreira da discriminação. Ele era um cego e na cultura religiosa de seu tempo era um amaldiçoado, sem voz na sociedade, mas ele quebrou a lei do silêncio e começou a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que estava diante de alguém que detinha o poder de Deus. Apesar de muitos dizerem para que se calasse, pois era um Zé Ninguém. Mas Bartimeu continuou na sua investida, continuou clamando, não se intimidou do que poderiam falar ou pensar. Ele queria Jesus, queria ver, queria a bênção da visão. Bartimeu tinha um objetivo e correu atrás do mesmo. Com os clamores desse homem, Jesus se detém. O clamor de Bartimeu chama a atenção de Jesus. E Jesus olha para
Bartimeu, Jesus manda que o chamem. Que maravilha! Jesus atendeu ao clamor daquele homem. A Bíblia nos informa pelo profeta Jeremias, e sendo Jeremias instrumentalizado, canalizado pelo Espírito Santo de Deus e sendo boca de Deus, ele assim se expressa: clama a mim, como se Deus estivesse falando, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Deus nunca está alheio ao clamor de quem quer que seja, quando tal clamor está sendo feito com sinceridade de coração e com fé. É indubitavelmente atendido. Que coisa maravilhosa! As pessoas reconhecem que o clamor de Bartimeu não foi em vão. Bartimeu não jogou palavras ao vento. E aí as próprias pessoas ao seu redor o incentivaram. Jesus estava pronto para atender aquele pedido. Jesus está sempre pronto também hoje para atender o seu pedido, o meu pedido, as nossas petições. Mas, como Jesus está pronto, nem sempre nós estamos nesta prontidão. Não preenchemos as expectativas daquilo que Deus espera de cada um de nós. Somos incrédulos, duvidamos da sua palavra, racionalizamos em demasia aquilo que Deus tem garantido para cada um de nós em sua bendita palavra. O apóstolo Paulo nos traz a realidade, tal verdade, quando se expressa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ao chamado de Jesus, Bartimeu joga a sua capa fora e de imediato vai ao encontro de Jesus. Aquela capa que servira para deixá-lo acuado da sociedade, para esconder a sua verdadeira necessidade, o seu verdadeiro problema. Aquela capa que já estava carcomida pelo tempo, aquela capa que já estava suja, mas e aquela capa que o protegia, aquela capa que dava uma certa expectativa de proteção para Bartimeu. Agora, ele crendo que receberia algo de Jesus, ele joga aquela capa fora. Aquela capa não mais interessava. Muitas vezes nós carregamos fardos de pecados, fardos de culpa, fardos de angústias, mas nós não queremos desfazer, jogar essas coisas fora para ir para Jesus, porque achamos que Jesus não tem condições de resolver os nossos problemas. Grande falácia, grande engodo, grande engano que muitas vezes nos deixamos quedar nos nossos sentimentos e nas nossas considerações. Mas algo estava para acontecer na vida de Bartimeu, e Bartimeu guardava isso em seu coração. Jesus então se aproxima de Bartimeu. Bartimeu se aproxima de Jesus. Veja que é Bartimeu, conforme o relato bíblico, é Bartimeu que vai ao encontro de Jesus. E Jesus, quando ele se
detém à frente de Jesus. Jesus lhe pergunta: que queres que eu te faça? Jesus é direto e é sempre assim também conosco. Jesus não nos enrola com suas palavras, mas veja bem, Jesus não sabia da necessidade daquele homem? Sim, ele sabia, mas Jesus queria ouvir as palavras desse homem. Nossas palavras dizem muito a nosso respeito, a respeito do nosso caráter. As palavras que pronunciamos movimentam o mundo espiritual. Nossas palavras traduzem o estado de nossa fé. Jesus nos assevera em Mateus 12:37, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Bartimeu responde: mestre, que eu tenha vista. Jesus reconhece em sua afirmativa de Bartimeu a confiança, a fé que ele carregava dentro de si. E Jesus lhe replica dizendo: vai, a tua fé te salvou. E na continuação do texto, vemos que ele logo viu. E outra coisa importantíssima, ele seguiu a Jesus. Vemos aqui algo extraordinário. Quando um homem ou uma mulher tem uma experiência profunda com Jesus, um encontro verdadeiramente sincero e íntimo com Jesus, tal pessoa de imediato vai querer seguir a Jesus. O nosso tempo exauriu-se. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Tenha um bom dia. Amém e amém.